Todos muito bem-vindos ao nosso Espírito da Prece. Rogamos a Deus que possa plantar em nossos corações a semente de esperança, a semente de que nós consigamos seguir, né? Uma caminhada melhor, uma caminhada evolutiva, sempre aprendendo mais, servindo mais. O tema hoje que ficou para nós conversarmos é qual a nossa postura nos funerais e como nós podemos ajudar aqueles que estão se despedindo temporariamente desse plano físico, né? Porque aí nós temos que analisar dois problemas, né? O problema daqueles que estão indo para o plano espiritual e o problema daqueles que estão ficando. Ou seja, tem os que vão, né, com as suas dificuldades, a sua vida, a sua bagagem, os seus problemas, suas provas, suas dores, seu sofrimento, sua felicidade ou sua tristeza, sua revolta, sua amargura, o seu amor, sua fraternidade. Ou seja, temos uma diversidade enorme de cada um de nós como vai. E aqueles que ficam, né? Que aí temos saudade, os amores que vão, ou os ódios que vão, né? A tristeza que vai, e nós ficamos aqui às vezes angustiados, às vezes amargurados, às vezes felizes, às vezes tristes, né? Então, essa mescla de sentimentos é que precisa ser ajustada, né? E diante do desencarne de uma pessoa querida, nós vamos ter uma série de perguntas. Vou só passar por elas aqui, no final nós vamos voltar a elas para a gente respondê-las, mas são perguntas que a gente se faz a toda hora, né? O que eu faço para esquecer quem desencarnou? Se a minha dor está muito forte, se o meu sofrimento, eu esqueço, ou não posso esquecer, né? Faço doação dos pertences, da roupa, do carro, da casa, do animal de estimação, ou não posso fazer? Chora ou não chora? Tem gente que fala que não pode chorar, não é isso? Devo rezar por ele ou não? Porque tem aquela famosa história, se eu rezar vou trair, e ele está morto, e aí como é que faz? Aqui em casa tem crianças, posso rezar por ele, para ele ou não? Como fazer? Né? E aí segue. Vou no cemitério, arrumo um túmulo, nós somos espíritas, devemos ir no cemitério, é finados, não é finados, quanto devo ir, se eu devo ir ou se eu preciso ir, né? Se eu não for, estou abandonando, né? São perguntas que a gente tem. Procuro o médium no centro espírita para pegar uma mensagem do meu avô, do meu pai, do meu irmão, do meu tio, do meu amigo que faleceu, ou não? Ou os médicos não se prestam para isso, não servem para isso, ou não devo fazer isso? E aí, os seguros, pensão, o inventário, como é que é fácil, né? Quando que eu faço isso? Se eu já tenho que fazer ou não tenho que fazer? Se eu me matar, eu amo tanto que ele morreu e eu vou me matar, eu vou ficar junto, né? Quando morremos, nos transformamos em anjos ou sábios ou não? Né? Como é que nós vamos abandonar essa veste de carne, vamos para o plano espiritual? Quem vai chegar no plano espiritual? Né? Um ser angélico ou não? Então, nós vamos voltar a essas perguntas no final, vamos nos embasar aqui para que a gente chegue para as respostas finais. Aqui nós estamos lidando com dois sentimentos, né? O amor e o ódio, né? O amor e o ódio nós temos que pensar aqui não como sentimento, mas como energia, vibração, como onda eletromagnética que eu direciono para aqueles que eu amo, mas também quando eu odeio, eu direciono onda eletromagnética para aquele que eu odeio, esteja ele encarnado ou esteja ele desencarnado, ou ele ou ela, tá? Mas como são ondas,
né? A onda do amor é uma onda muito diferente da onda do ódio. Porque nós estamos falando de onda de vibração benfazeja, uma onda que aproxima, uma onda que constrói, que é a onda do amor, e a onda do ódio, que é uma onda de vibração muito mais baixa, que tem energia também, mas em outro campo vibracional, mas que também vai ao encontro daquele a quem nós direcionamos, quer seja o amor, quer seja o ódio. Mas aqui nós vamos pedir a ajuda de Paulo aqui no famoso Coríntios 13. A gente pensou um pedacinho como Paulo fala do amor, né? O amor é paciente e bondoso, não tem inveja, não é arrogante nem orgulhoso ou escandaloso, não busca seus próprios interesses, não se irrita e nem guarda rancor, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então é desse sentimento que nós estamos falando, é dessa busca de nós nos refinarmos nisso que a gente está falando. Quando Paulo fala desse amor, é o amor que nós temos que buscar construir dentro de nós em relação às outras pessoas, sejam elas os nossos amigos, os nossos entes queridos, sejam elas aquelas que a gente não tem muita afinidade, né? Que aí nós estamos seguindo a máxima do Cristo de amar os nossos inimigos, não desejar mal a eles, a gente ser bom com eles, a gente esperar que eles sigam o seu caminho, que nós sigamos o nosso. É esse que é o amor, quando Jesus fala amar os nossos inimigos, não é que nós devemos abraçar e sair dando abraço e beijinho naqueles em que, por enquanto, nós não temos tanta afinidade assim. Mas que nós sejamos bons, que nós desculpemos, que o amor ande junto com o perdão, né? E perdoar não é esquecer a ofensa. Perdoar é não ter um sentimento ruim em relação àquele que porventura tenha te ferido na caminhada dessa vida, ou de outras vidas, não é? Então o amor pede o perdão, o amor caminha junto com a bondade, o amor caminha junto com, como diz Paulo, tudo espera, tudo suporta. Então é esse sentimento que a gente precisa ir atrás. Mas aí a gente precisa associar esse amor à fé. Por quê? Porque nós precisamos ter confiança em Deus, que aquele que foi para o plano espiritual e que nos deixou aqui, é temporário isso. Porque o amor vai nos unir de novo. E que nós devemos desenvolver dentro de nós sentimento de gratidão pelo tempo que estivemos com Ele aqui. Seja esse tempo curto, seja esse tempo longo. Porque a gratidão gera uma energia boa dentro de nós. Então nós precisamos desenvolver gratidão. E pensar que nós somos cristãos, sim. Se nós pensarmos no Evangelho de Jesus, nós vamos perceber que Jesus não está enclausurado num tempo de pedra, distanciado de nós, e Jesus não olha para os nossos sofrimentos, nossas dores, nossas saudades. É nós confiarmos que esse Jesus, que nós precisamos tirar da cruz e colocar dentro do nosso coração, esse Jesus vai nos amparar, vai nos consolar, vai nos fortalecer quando essa separação ocorrer daqueles que a gente ama, mas que tem uma ligação conosco, seja um parente consanguíneo, seja um amigo, porque às vezes os laços não estão dentro da família, os laços também estão fora. E aí quando a gente ama, né, a gente vai reencontrar com esses amores. Mas é preciso a gente confiar em Jesus. E outra coisa que precisamos ter em mente é que não há
desamparo no plano espiritual. Nós podemos estar sozinhos e vamos estar sozinhos no momento do nosso desencarne. É um momento individual do Espírito. É um momento de busca de nós mesmos, de voltar para dentro de nós mesmos. Então nós vamos estar sozinhos, mas não vamos estar desamparados. A espiritualidade vai cuidar de cada um de nós. Jesus não abandonou Judas, que o traiu logo que ele faleceu na cruz. Ele foi acudir, ele foi amparar, ele foi consolar Judas, que havia errado novamente. No primeiro erro, ele entendeu bem a missão de Jesus. E no segundo erro, Judas luta, Judas agride sua própria vida. E Jesus vai amparar esse ser. Então, cada um de nós precisa ter confiança que todos nós vamos ser amparados, consolados. Passaremos momentos, talvez difíceis, momentos conturbados, sim, mas a espiritualidade amiga, aqueles que nos amam, que nos precederam, aqueles que nos amam e que não estão conosco nessa encarnação, porque ainda estão no plano espiritual, vão olhar por nós e vão nos ajudar. E aí eu vou trazer alguns exemplos de 3 livros, para a gente entender o que é importante a nossa vibração, o nosso pensamento, as nossas atitudes aqui, em relação àqueles que desencarnaram. Não é? Então nós vamos olhar o primeiro livro aqui, o livro Obreiros de Vida Eterna, para a gente contar a história do Dimas, mentor dessa casa. Trabalhador, espírita, médio, acostumado nas lides espirituais. E no momento do desencarne foi muito difícil, porque aqueles que estavam com ele estavam vibrando, e as vibrações de tristeza, de sofrimento, de angústia, até de revolta, estavam acertando, vamos dizer assim, a mente de Dimas, perturbada no momento do seu desencarne. E aí, no livro a gente vê Dimas escrevendo, ou André Luiz e Chico Xavier escrevendo: Dimas teme o futuro dos seus, conserva-se em total descontrole dos nervos, enlaça-se nas emissões de inquietude da esposa e dos filhos. Imagine, gente, o mentor dessa casa, médium, como ele não se preparou para o desencarne, não preparou a família. Houve uma dificuldade dele e da família. E aí, Chico e André Luiz traz uma informação, ao invés de trazerem pensamentos amigos e reconfortadores para aquele que estava desencarnando, ou preces de auxílio, vibrações fraternais, atiram aos recém-desencarnados as pedras e os espinhos que deixaram nas estradas percorridas. É muito o que fazemos. Ao invés de nós irmos no velório e orarmos, emitimos boas vibrações para aquele que está desencarnando, muitas vezes está próximo ali, muitas vezes morreu, mas ainda não se desvinculou da matéria, porque nós ainda somos muito apegados a essa matéria, ao corpo, as coisas daqui, a vida daqui, a maneira de pensar daqui, a alimentação que temos aqui, Então, aqui precisa ter cuidado de como pensamos, de como vibramos no momento daquele que está desencarnando, que é um momento grave para o espírito. E a gente segue outro livro, outro personagem importante, Frederico Figner, Esse livro Voltei contra a história de Frederico Figner, que foi o presidente da FEB nos idos aí de 1900, 1900 e pouco. E ele conta o seu desencarne nesse livro chamado Voltei, através do pseudônimo Irmão Jacó. E ele diz, aí é Chico, Irmão Jacó, por isso. Ele diz: as forças que me atingiam em cheio surpreenderam-me dolorosamente, qual fosse corrente elétrica. E ele
contando, através do Chico, as percepções que teve no momento do seu desencarne. Então, as forças, quais forças são essas? Os pensamentos daqueles que estavam ali. E aí, ele chama a atenção e nós vamos comentar em separado. Nem todos os pensamentos ali congregados traziam amor e auxílios fraternais. As opiniões a meu respeito divergiam entre si, formando corrente de forças menos simpáticas. Vocês têm dúvida que isso vai acontecer conosco? Ou todos os que vão lá no nosso velório vão falar assim: nossa, aquele rapaz era muito bom, aquele rapaz fazia tudo adequado, ele tratava todo mundo bem, não tinha inimigo. Acho que isso vai acontecer conosco? Claro que não. Nós estamos num planeta de provas e expiações. Nós temos aqueles que não se simpatizam conosco e que nesse momento vai dizer assim: ainda bem que foi, já vai tarde, não é isso? Só que isso, quando a gente verbaliza, isso se transforma em energia, porque antes de verbalizar nós pensamos, e ao pensar nós emitimos ondas. Nós trouxemos lá no início ondas de amor, nos dizeres de Paulo, mas também temos as ondas do ódio, que seria do outro lado. Mas nesse meio entre ondas de amor e ondas de ódio, nós temos inúmeros sentimentos que são recebidos como ondas por aqueles que estão desencarnando. Muitas vezes, aqueles que estão desencarnando, a imensa maioria de nós vamos estar meio perturbados. Nós não vamos ter consciência do que está acontecendo. Nós vamos estar num momento difícil para nós, mudando um plano vibratório, deixando um corpo que talvez nós tenhamos habitado por 80, 70, 90 anos, não é? As vibrações desse corpo estão presentes vibracionalmente no nosso perispírito. O nosso perispírito vai manter um pouco das percepções do plano físico. Então nós vamos ter dificuldades com isso, né? E a linguagem que nós vamos perceber não é a linguagem falada de alguém que vai lá no velório e fala assim: que homem bom, vai em paz, que Jesus te abençoe. Nós não vamos perceber em palavras como nós estamos percebendo aqui, mas nós vamos perceber a vibração, que vai em paz, meu amor, que Jesus te abençoe, né? Aí sim é um coração que vai ir de encontro ao outro coração que está em momento difícil, e aí vai se perceber as vibrações, como o Frederico Filho percebeu as vibrações ruins, porque algumas pessoas foram no velório dele e estavam falando mal dele, criticando a postura, criticando maneiras de viver, né? Mas ele mesmo fala de um pequeno conjunto, pequeno grupo de pessoas, amigos, emanavam energias confortadoras que me penetravam à maneira de chuva mostrando. Percebe que ele não falou de pequeno grupo? Eu escutava uma oração, ou eu escutava que eles me desejavam bem, ou eu escutava que era para eu descansar, para eu ficar em paz. Ele não falou que escutava, ele percebia as vibrações, percebia o sentimento, e aí isso era balsâmico para ele. E vamos para o terceiro livro, Os Mensageiros. Estamos estudando aqui no domingo. Aqui não é no momento do desencarne, mas já é num espírito desencarnado há algum tempo, que está numa colônia ligada ao nosso lar. Percebam bem, ele já está desencarnado há algum tempo. O momento do desencarne é mais perturbador ainda, mas ele já desencarnado há algum tempo, e a família pensando, olha como ele percebeu as vibrações da família. À noite, ele já no plano espiritual há algum tempo. Quando me concentro nas preces habituais, sinto em torno de mim os seus pensamentos.
os pensamentos da família. Sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Que chefe de família não se sentiria atormentado ouvindo angustiosos apelos do lar sem meios de atender? Aqui, esse slide é para a gente perceber que não devemos pedir ajuda, auxílio para aqueles que desencarnaram, nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso tio, nosso avô. Muitas vezes eles não vão estar em condições de nos ajudar. E os nossos pensamentos, nosso pedido de ajuda, chegam trazendo angústia para esse ser que está no plano espiritual, pelejando para se equilibrar, estudando, tentando trabalhar, tentando se harmonizar com esse novo ambiente, e nós emitimos pensamentos, sentimentos e preces, pedindo: vem cá, me ajuda, fica perto de mim, não vai para longe, não vai embora, não siga a sua vida, olha os seus filhos aqui, você não vai olhar para os seus filhos? Imagina isso, o tormento aqui. Eu trouxe esse slide para a gente pensar e refletir nisso, porque não é momento de nós pedirmos ajuda, mesmo que tenha algum tempo já desencarnado. Agora, imagina num velório, onde há um contexto muito mais difícil para ele do que depois de já estar desencarnado há algum tempo. E aí a gente segue. Bom, então está tudo errado o que a gente faz, mas o que nós devemos fazer então? Não é? Vamos lá. O que é o nosso comportamento no velório? Vai se resumir em 3 coisinhas. Velório não é encontro social. Não devemos ir por obrigação e devemos vigiar pensamentos e sentimentos, principalmente o verbo. O que acontece no velório? As pessoas se reúnem, aí encontram lá amigos, familiares que há algum tempo não encontrava, e aí combinam churrasco, combinam festas, combinam encontros, dividem herança, não é? Já não começa lá? Divide herança, fulano está vestido assim, ciclano já está com outra pessoa, fulana está desse jeito, e aí a gente começa a falar de uma pessoa, de outra, do morto, aquele viveu desse jeito, era uma raiva, viveu mal, não fazia nada para ninguém, e a família agora vai ficar separada. E aí a gente começa a entrar nessa onda de pensamentos, sentimentos, de frases, de comentários, né? E as brigas já começam lá, ou os combinados de encontros sociais, de festas, já começa tudo lá. E aquele que desencarnou está passando por problemas, ele está com dificuldades, e a gente chega no velório e leva mais problemas ainda com esses sentimentos. E o que a espiritualidade nos recomenda? Em negrito: silêncio e oração. Não é lugar de ruídos, não é lugar de falatório, é lugar de silêncio, de oração. Eu trouxe mais 2 exemplos do livro Céu e Inferno de Kardec, no capítulo 4, onde os espíritos, o livro Céu e Inferno, Kardec evoca seres já desencarnados e conversa com esses seres para ter percepções de como desencarnou, como foi a percepção do desencarne, como foi a vida, onde ele acha que errou, do plano espiritual, como é que ele está vendo a vida dele. Então Kardec faz um monte de perguntas para espíritos que desencarnaram bem, que ele chamou de felizes, para espíritos que medianos, para espíritos que desencarnaram sofredores. E aí entre suicidas, criminosos. Então ele faz um monte de perguntas para diversos grupos de espíritos em diversas condições de vida e de vida moral e espiritual. E aqui eu peguei 2 coisas, 2 falas dos espíritos que Kardec conversou. Um deles diz: Deus ouve por bem permitir que as preces dos que ficaram na terra me tirassem do estado de perturbação em que me achava imerso.
Olha o valor da prece. Prece, oração no velório. E o segundo espírito, Deus permite que eu entreveja o fim da minha desventura, devolvo as preces das almas caridosas, apiedadas da minha situação. Os dois espíritos estão dizendo: as preces me foram benfazejas, as preces me ajudaram a sair da perturbação, as preces me ajudaram a perceber que eu vou sair dessa situação de sofrimento, de dificuldade. Então, a mesma fala do Frederico Figner no irmão Jacó foram balsâmicas para todos eles. E são seres desencarnados nos falando como devemos nos portar. E aí a gente vai para a questão do Livro dos Espíritos 165. Quanto tempo dura essa perturbação? Quanto tempo o espírito fica nessa dificuldade? E aí Kardec pôs, depende muito, pode levar horas, muitos meses, ou até muitos anos. Por isso que nós não devemos pedir ajuda, solicitar que eles venham, porque a gente não sabe qual o grau de perturbação daqueles que foram para o plano espiritual, que nós amamos, que nós conhecemos. E aí aqui é oração para eles, mas não pedir auxílio a eles. E aí segue, questão 311 do Livro dos Espíritos. Muitas vezes nós fazemos isso. A veneração dos objetos materiais que pertenciam ao espírito lhe dá prazer e atrai sua atenção. A veneração do carro, da obra de arte, da casa, da cama, da espingarda, de tudo, do broche, da joia, não é? Será que se a gente ficar agarrado naquilo, isso é bom ou ruim para o espírito? Não é? Os espíritos são sempre gratos quando se lembram deles, mas o que os atrai é o pensamento das pessoas e não os objetos. Então nós não precisamos ficar guardando coisas, porque nós estamos honrando a memória daquele que foi. Não precisamos. Nós honramos a memória daquele que foi, pensando neles, orando por eles, deixando-os tranquilos que a nossa vida vai seguir, e a dele deve seguir no plano espiritual. Deve percorrer o caminho de aprendizado, de reparação, de busca de equilíbrio dele. Enquanto isso, nós vamos permanecendo por aqui, na luta aqui. E a outra pergunta: os espíritos sempre se sensibilizam quando se lembram deles na terra, os que lhe foram caros? É mais ou menos o mesmo caminho. Claro que sim. Nós não devemos esquecer e abandonar em pensamentos, em sentimentos, aqueles que foram. Isso não quer dizer que nós temos que pedir ajuda a eles, mas lembrar deles, uma lembrança boa, uma memória boa, de coisas bonitas, coisas felizes, momentos bons que tivemos com eles juntos. Isso é que vai trazer felicidade, vai ser balsâmico para eles também, e vai ser acalentador para nós. Mas e aí? Vamos voltar àquelas perguntas, já vamos respondendo algumas aqui. Problemas ligados à pensão, seguro, inventário, como que nós devemos fazer? Baseado no livro Na Hora do Adeus, da Irene Pacheco, do Luiz Sérgio. Seguro, inventário, pensão são coisas ligadas à legislação vigente, que nós devemos esperar alguns dias, mas são coisas que nós temos que resolver, porque às vezes está ligado à manutenção da família, à manutenção dos filhos, à manutenção dos compromissos que nós temos no plano material, dos compromissos financeiros. Então, alguns dias passados, nós devemos resolver essas questões, que são importantes para nós, enquanto família. E aí, os pertences? Posso doar, não posso doar? Roupas, o que for, joias, roupas, coisas que a gente tem, que às vezes a gente gosta, cachorro, carro, motocicleta, bicicleta, as coisas materiais que pertenciam àquele que foi. Mesmo livro sugere que devemos esperar
por volta de 6 meses para que a gente desfaça dessas coisas. Porque tem gente que guarda isso 10 anos, 20 anos, está guardado o guarda-roupinha parado do mesmo jeito. E tem gente passando frio e fome aqui. Não é? Então não tem necessidade disso. Não é isso que vai honrar aquele que foi. A honra daquele que foi é nós os amarmos, né? E termos bons sentimentos para ele, por eles. Então vamos lá. O que eu faço para esquecer? Eu devo esquecer ou não? Não deve esquecer, gente. Não é? São pessoas que viveram conosco, que têm ligações conosco. Pensar neles sim, amá-los, depois que faleceram, abandonaram esse corpo físico. Nós somos separados por planos vibratórios, mas amá-los, desejar o bem a eles, desejar tranquilidade para que eles sigam o caminho deles de aprendizado, né? E a gente se fortalece na oração, porque confiança em Deus é que nós vamos nos reencontrar. Os reencontros vão acontecer com aqueles que amamos, não é? E é claro que se quisermos ficar bem ligadinhos a um outro ser, nós devemos odiá-los muito, porque se nós odiarmos, nós vamos ficar coladinhos neles, até que nós resolvamos a terrível que existe entre nós dois. Então, quando Jesus dizia, perdoe ou se reconcilie com o seu inimigo, enquanto estiverem juntos, é melhor. Porque muitos dos ódios aqui existem no plano espiritual. Não é? Então, não evitar odiar. Nós já saímos dessa fase da ira, do ódio. Não é? Pelo menos deixar quieto, se a gente não puder amar, mas que a gente siga o caminho, que ele siga o caminho dele. Que a justiça divina vai dar a cada um de nós o que cada um plantou. E aí é preciso ter confiança em Jesus. Chora ou não chora? Pode chorar. Desde que o choro não seja de revolta, de rebeldia, de inquietação contra os desígnios do Altíssimo, chora. Não tem problema nenhum chorar. Não é? É só não ter revolta junto. Vou ou não vou ao cemitério? Arrumo ou não arrumo o túmulo? Gente, não precisa ir no cemitério. Não precisa arrumar o túmulo. O que precisa é sentimento e pensamento daquele que foi. Agora, eu quero ir no cemitério. Vá ao cemitério. Reze por ele lá. Se você se sente mais confortável indo lá de frente para o túmulo rezando, vá lá e reze. Sem problema nenhum. Tem que ser no dia de finados. Não, pode ser amanhã. Ou pode não ser nunca. A questão é sentir, rezar por ele, amá-lo. Está vivo, só separado de nós por enquanto. Certo? Procura um médico para obter mensagem dele ou deixa em paz? Deixa em paz. Tá? Médium não é para isso. Se alguma mensagem vier, vai vir espontaneamente. Chico, missionário, fez muitas dessas mensagens. Alguns médios hoje ainda fazem dessas mensagens que vêm de parentes do plano espiritual para cá. Mas não é para vir nesse centro espírito, naquele, atrás do médico, recebe uma mensagem do meu pai, do meu irmão. Isso não. Se vier alguma coisa, vai chegar. Certinho? De imediato buscar seguro, pensão, os irmãos já respondemos. Se eu me matar, eu vou ficar junto dele, porque eu amo demais. Aí não é amor, é apego. E o apego é aquele que diminui o outro. O apego é aquele que se agarra ao outro. E o amor é diferente. O amor compreende o outro. O amor liberta o outro para que o outro viva a vida dele. E o apego aprisiona. Então, se eu me matar, é o primeiro caminho para eu não me encontrar com aquele que eu quero encontrar. Porque eu não vou merecer. Para eu encontrar com aquele que eu quero encontrar, eu preciso amar. E preciso merecer.
Precisa da misericórdia de Deus nos colocar em contato com Ele. Quando morremos, nos transformamos em sábios ou anjos? Não. Quando morremos, somos nós mesmos do plano espiritual de lá. Talvez um pouco mais sabidos do que estamos aqui. Talvez um pouco mais de sensibilidade do que quando estamos aqui. Mas somos basicamente o mesmo Espírito que está aqui. Se estivermos buscando o bem, procurando o bem, vamos no plano espiritual buscar o bem, vamos trabalhar, nos dedicar ao bem. Se aqui nos atrapalhamos na nossa ignorância, ferimos o outro, provavelmente no plano espiritual vamos seguir por essa mesma senda até que a justiça nos traga de volta e a dor e o sofrimento nos coloquem no caminho reto. E aí, para a gente finalizar, não serão adeus, meus amigos, vai ser só um batedor. Que Jesus nos abençoe, possamos nos modificar, principalmente nos erros.